Olá, na edição deste mês do CNLB Notícias, você confere tudo o que aconteceu no mês de abril em nosso Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Presidência Nacional do CNLB adia. A AGO queria acontecer em junho, devido à pandemia do Covid-19. Está no ar o CNLB Notícias. Mais de 30 vídeos feitos pelos presidentes dos 18 regionais da CNBB, comissões e organizações filiadas do CNLB, convidam para as pessoas ficarem em casa. Os vídeos estão sendo disponibilizados em nossa página no Facebook e na nossa página no Instagram. Neste ano de 2020, a Semana Santa foi excepcional. Não pudemos sair de nossas casas para participar com a comunidade da memória dos últimos passos de Jesus e da alegria da sua Páscoa. O CNLB preparou uma liturgia doméstica para o Domingo de Ramos e também para cada dia do Tríduo. Foram roteiros bem simples e que qualquer pessoa com pouca prática ministerial pôde conduzir. Também transmitiu diretamente da Serra da Piedade, Caeté, Minas Gerais, as cerimônias da Semana Maior, presididas pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Brilhando como deve no nosso coração, porque somos testemunhas, atravessando esse momento difícil da sociedade mundial, da sociedade brasileira e da vida nossa de família, da vida nossa pessoal, sempre desafiados a ter a compreensão com a luz da razão e, sobretudo, com uma experiência que nos toca o coração. Ao entardecer do Sábado Santo, a presidência do CNLB e o bispo referencial para a Comissão Especial para o Laicato, Dom Giovanni Pereira de Melo, bispo de Tocantinópolis, Tocantins, enviou mensagem especial aos cristãos leigos e leigas para o período pascal 2020. Entre em nosso site e em nossa página do Facebook e confira. Desde o dia 15 de abril, o CNLB, através da Comissão Nacional de Comunicação, está promovendo nas noites de segunda, quarta e sextas-feiras lives através de nossa página no Instagram. Intituladas de Bate-Papo, já passaram por nossas lives diversos escritores e membros de movimentos sociais para dialogar sobre diversos assuntos relevantes. Entre em nosso site e confira o cronograma de lives e entrevistados para o mês de maio. O CNLB emitiu nota de pesar para manifestar os sentimentos pelo falecimento do senhor Itamar Davi Bonfatti, pelo compromisso deste homem de Deus, que teve em sua vida doação e comprometimento com a justiça e a verdade. A nota foi emitida em solidariedade à família e também ao Movimento Familiar Cristão MFC. O CNLB apoiou a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que se manifestou publicamente no último domingo 19, com uma nota crítica à tentativa da despenalização do aborto e em defesa ao dom inviolável da vida. No pedido inicial feito ao Supremo Tribunal Federal, se fala em preservação, se fala em cuidado, se fala em atenção, ainda que com outras palavras, mas no fundo, lá dentro, é colocado esse cavalo de Troia que acaba produzindo esse efeito de autorizar o aborto no caso de mães contaminadas pelo Zika vírus. Como nos afirma Paulo Freire, ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos uma coisa, todos nós ignoramos uma coisa, por isso aprendemos sempre. O nosso jornal fica por aqui. Continue nos acompanhando pelo nosso site www.cnlb.org.br e pela nossa página no Facebook, @Conselho de Leigos, e no nosso Instagram, cnlb.nacional. Um forte abraço e até a próxima edição.
Olá, boa noite. Estamos Olá, aqui aguardando as pessoas entrarem, né? Vamos acompanhar quem já está online conosco nessa live. Está chegando aqui a nossa live. Rejane, né? Rejane lá da presidência, nossa vice-presidente. O Bruno Santana. Vamos recebendo. A irmã Juliana, ela está lá diretamente da Diocese de Óbidos, lá em Belém do Pará. Seja bem-vinda, irmã Juliana, nessa live conosco. Participe conosco nesse dia, né? O Álvaro também está conosco, Marilo Chuína, nossa ex-presidente nacional. Vão chegando, seja bem-vindo. Vocês poderiam também, para nos ajudar a divulgar essa live do dia de hoje, compartilhar essa live no Facebook de vocês. Assim, mais pessoas assistirão nossa live, né? Giovana Nascimento, boa noite para você também. Estamos começando a nossa live. Participe conosco neste dia, né? Vamos só esperar mais um pouquinho, as pessoas chegarem, estarem participando. Gracinha, lá do Sul, do Regional Sul 2. Seja bem-vinda, Gracinha, para participar conosco desse dia também, nessa live tão especial. O mês de maio chegou e chega também o momento da gente falar um pouco sobre Maria, mãe, mulher, né? Então, quando a gente fala de Maria, a gente fala de cuidado, a gente fala de serviço, fala de mãe, fala de amor, fala de doação. E quando falamos de Maria, uma das coisas que a gente mais lembra, né? Que é falar de mulher. Falar de mulher e falar de mulher protagonista. E falando de mulher protagonista, a nossa convidada da noite de hoje é a Célia Soares Souza. A Célia, seja bem-vinda, Célia, nessa live conosco. Obrigada, boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer ter você aqui em nosso meio. A Célia, ela é graduada em Teologia pela Faculdade Nossa Senhora da Assunção desde 1999. A Célia também ela é mestre em Teologia Sistemática pela PUC de São Paulo, né? Desde 2014. Ela é pós-graduanda em Mariologia pela Academia Marial Aparecida, da Faculdade Leoniana. E também o trabalho pastoral dela, o trabalho dela do dia a dia, ela leciona Mariologia no curso para leigos lá da Diocese de Guarulhos. E também coordena uma pós-graduação lá na Faculdade Leoniana, né, para os catequistas. Então, seja bem-vinda, Célia, nessa live conosco. O tema que Célia vai abordar conosco nesta noite é um tema muito bonito, é um tema, assim, muito importante da nossa sociedade, que nós gostamos. Célia irá abordar conosco Mariologia e a presença da mulher na igreja. Então, fica aí com você, Célia. Eu estou aqui te acompanhando e participando com você. Olá a todas e todos. Um abraço fraterno nesse tempo de isolamento, de confinamento, mas, assim, unidos, né? Todos neste grande desejo de que tudo fique bem o quanto antes, nos cuidando uns dos outros. E é uma alegria muito grande, agradeço esse convite, né, do CNLB Nacional para estar partilhando, né? Na verdade, nós vamos falar de Mariologia, falar da presença da mulher na igreja, é a vida toda, mas nós queremos aqui um bate-papo, né? Partilhar um pouco. Então, eu gosto muito de falar de Maria a partir dos textos bíblicos, né? Qual que é a presença dessa mulher nos evangelhos. E um dos evangelhos que nos chama muita atenção para a Mariologia é o Evangelho de Lucas. Lucas nos apresenta uma mulher ativa, uma mulher livre, uma mulher dialogante e, sobretudo, uma mulher disposta a colaborar com Deus. Lembro de uma passagem do profeta Sofonias, lá no capítulo 3,
ele se refere ao resto de Israel. Então, Maria faz parte desse resto de Israel. Quem é o resto de Israel? Eles que acreditavam na promessa de Deus, na promessa de enviar o Messias, o libertador, né? Deus fez essa promessa com o povo, e Maria participa, ela colabora com Deus, nessa plena doação de si mesma. Se nós pensarmos assim que a mulher na sociedade judaica tinha todos os seus, sofria, né, assim, todos os preconceitos, as dificuldades, toda a sua limitação para uma convivência mais social, e Maria, ela, ao receber ali, né, conforme a narrativa de Lucas, a visita do anjo e também em Mateus, ela questiona. Então, isso nos intriga, assim, nos chama muita atenção nessa passagem, né? Quando essa presença de uma mulher que dialoga, ainda uma mulher que vai ao encontro, uma mulher que, ao se colocar à disposição para servir ao plano de Deus, que é um plano de amor, Maria faz parte desse povo, ela se sente parte desse povo, né? Ou seja, Deus escolhe numa mulher, lá na periferia, lá na Galileia, tudo aquilo que não se esperava para o momento da vinda do libertador, vir de uma mulher leiga, jovem, da periferia. E ela vai compreendendo também, né, com a passagem de Lucas nos ajuda a compreender ali, que ela vai questionando, e ela vai buscando uma melhor forma de servir mais e melhor. Então, é muito, muito bom de ver, assim, nos alegra o coração de ver a presença dessa mulher na Bíblia. E outros aspectos ainda, né? Maria, que sai apressadamente. Eu gosto muito de uma passagem de um autor que diz assim, que o primeiro passo de um discípulo missionário, né, como nos ensinou ali em a Conferência de Aparecida, é ir anunciar o Evangelho. E Maria, ela leva o Evangelho vivo consigo, no seu seio. Ela é discípula, ela carrega o Evangelho vivo para um encontro de alegria, um encontro de cuidado, um encontro de que vai ao encontro de uma outra mulher. O que também é muito interessante, como Lucas destaca. É o único texto no Novo Testamento onde nós temos duas mulheres protagonistas dialogando. E é ali que nós temos aquela beleza da boca de Isabel. Como posso merecer essa visita? Olha, nos tempos que nós estamos, de confinamento, de isolamento, uma mensagem, uma ligação, um cuidado, como eu posso merecer que você venha me procurar, que você venha me passar essa mensagem? Então, nós estamos hoje, né, procurando resgatar esses aspectos da vida de Maria na narrativa bíblica para trazer justamente para esse momento atual, tão exigente de nós, desse cuidado, desse ir apressadamente, desse cuidado tão necessário, né? E esse encontro ainda faz com que revele e exploda do coração de Maria aquele canto maravilhoso, né, do Magnífica. Como é belo ouvir da boca de Maria toda aquela alegria que rompe, né, da sua vida, do seu ser, da sua missão, do seu sim, daquela que de fato disse um sim para ser serva, não para ser escrava, né? Jesus diz lá no Evangelho de São João, capítulo 15, que vocês são meus amigos, não são meus escravos, porque o escravo não sabe o que o seu dono quer, mas eu te revelo tudo aquilo que o meu pai me revelou. Então, é muito bonito, assim, como que Maria depois vai falar desse Deus que ela crê, né, e que nós também cremos que é o Deus do libertador. Essa visualização, né, de Maria nessa presença bíblica lá no livro de Lucas traz para nossa esse texto magnífica, né, que Maria se encontra como certo, Maria se encontra como bendita, né? Uma mulher que já veio preparada, uma mulher que foi escolhida, né, para ser a mãe do Filho de Deus.
É muito bacana nós termos essa concepção da presença de Maria, né, no meio da sociedade. Maria não foi aquela mulher que ficou só nos escondidas, mas Maria estava sempre no meio do povo, no dia a dia ali, com Jesus. Ela sempre ali na presença de mãe, né? É aquela mulher que não foi só uma mulher que ficava acompanhando, mas ela aconselhava, né? Uma mulher que estava. Gente que está nos acompanhando é a galera aí do Nordeste 2, Regional Leste 2. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Temos o pessoal aí de Teresina, que nos acompanham aqui. Então, é muito bacana ter vocês aqui conosco, né? E a Célia já começou essa live falando sobre a importância de Maria, né? Lá na Bíblia, lá no livro de Lucas, que ela traz assim, essa contextualização, a presença é o livro que mais fala assim, sobre a presença assim, de Nossa Senhora, Maria, detalhadamente. Então, eu queria que vocês, aí, se tiverem dúvidas, podem deixar comentários, deixarem perguntas, que a gente vai, na conversa aqui no nosso bate-papo, né, Célia? A gente vai passando as perguntas das pessoas e a Célia vai nos respondendo. Vamos sim, vamos conversando, né? E nós entendemos, assim, que essa sensibilidade, né, essa mulher que teve muito de profeta, porque a coragem dela de enfrentar a sociedade do seu tempo também ela convivia ali no cotidiano como fazendo os deveres de uma mulher, mas a sensibilidade dela como povo da promessa, né? Porque Maria ela traz consigo toda uma memória histórica do povo da Bíblia. Então, ela compreende qual que é essa dimensão de libertação, de salvação que Deus tem para o seu povo. E entende que aquela aliança que foi rompida é uma aliança que precisa ser renovada. E que ela será renovada a partir da vinda do Messias. Então, nesse sentido, eu imagino que o quanto o coração de Maria deve ter se alegrado por participar deste momento tão importante para toda a humanidade. Tanto quanto hoje, quantas mulheres envolvidas nos diversos movimentos, nas diversas iniciativas, nos diversos cuidados, também se alegra o coração por perceber que a sua colaboração, a sua contribuição gera vida. Né? E o Concílio Vaticano II menciona isso lá na Lumen Gentium, no capítulo 8. Diz que Maria gera filhos para a Igreja. E hoje, né, nós percebemos que tantas mulheres, o maior número de pessoas, de participantes, né, nas nossas comunidades, nos grupos, são as mulheres. A própria igreja reconhece essa presença massiva da mulher na igreja. Então, dessa sensibilidade, desse cuidado, é que nasce também esse profetismo, né? Essa necessidade de ir ao encontro, sobretudo, dos mais necessitados, daqueles que mais precisam realmente de vida. E Maria percebe isso, ela percebe que Deus, qual que é o Deus que ela serve. E ali, no Magnífica, ela diz que Deus despede os ricos de mãos vazias, né, e acolhe os famintos. Então, hoje, nós olhando para a nossa sociedade, né, para tantos problemas, para tantos desempregados, com toda essa situação, com toda essa crise econômica, como é que nós também podemos olhar e dizer, olha, Deus acolhe, né, todos esses. Por meio de quem que Deus acolhe? Deus irá acolher por meio de cada um de nós, com as nossas iniciativas, com o nosso cuidado, com a nossa prontidão, com a nossa pressa de ir ao encontro, né, de tantas necessidades que se colocam pelo caminho. Então, quando ela diz assim que Deus olhou para a humilhação do seu povo, Deus olhou para aquele sofrimento. E hoje também nós queremos dizer, Deus está conosco, Ele está no meio de nós.
né? E não dá para dizer que foi Deus que trouxe todo esse problema, toda essa crise para o meio de nós, né? Então, assim, é importante perceber e fazer essa ligação para que possamos continuar a nos alegrar com a presença de Deus no meio de nós, né? Também com a nossa pertença, com a nossa participação, com o nosso protagonismo, porque muitas vezes nós percebemos que é uma maneira de dizer que Deus não olha, Deus não cuida, então também abandono o meu caminho, o meu seguimento a Deus, né? E a comunidade. Não te escuto. Abre o microfone. A Célia traz para nós aqui nessa fala também, né? Que Maria é sempre aquela mulher que acolhe. Deus olha para ela na humildade da Célia. Né? E o Edivaldo, ele traz para nós aqui uma fala muito bacana nesse tempo de pandemia do coronavírus. É importante a gente perceber que essa mensagem de Maria, né? Essa mensagem mariana, ela chega em todos os cantos. E muito obrigado, Edivaldo, continue participando, estamos aqui falando de Mariologia hoje, é um tema grande, é um tema extenso, sabemos que numa live a gente vai conseguir atender a todos os quesitos que falam sobre Mariologia, mas que possamos dialogando aqui, ouvindo as perguntas de vocês, para a gente ir chegando na medida da conversa. O Francisco Chagas também, ele traz para nós Maria, a serva que sabe ouvir. Quem escuta o chamado não fica parado. E Maria dá o exemplo, sai apressadamente e vai ao encontro da primeira Isabel. Tão bonita essa passagem, né? Maria sai ao encontro do Santo. Eu quero deixar marcado aqui o meu sentimento, né, minha compreensão desse sim de Maria. É muito comum ouvir assim, que ela respondeu prontamente, cegamente. Imagina, quem de nós, humanos, né, e também Maria, porque foi mulher humana, né, preparada por Deus, sim, mas também com toda a sua dimensão humana, como é que alguém chegaria e faria um convite, né? No caso ali, a narrativa é de um anjo, o mensageiro de Deus, mas aceitou cegamente. O texto nos mostra muito bem que ela questiona, né? Que ela quer compreender. Então, esse é um passo, assim, muito, muito bonito. Hoje, nós também, como lendo, né, ali a partir do Concílio Vaticano II, sobretudo, das conferências episcopais latino-americanas, olhando para essa presença da mulher na igreja, nós sabemos o quanto a mulher é que leva, né, que faz essa igreja, essa presença de igreja viva, sobretudo nesses rincões de meu Deus. Nós sabemos que quantos lugares, quantos grupos, a presença de igreja continua viva por conta de grupos de mulheres, enfim, de animadoras. Então, as conferências episcopais, ali, sobretudo Medellín, Puebla e depois Aparecida, né? Medellín, Puebla, Santo Domingo rompe um pouco com esse olhar, onde tem toda uma motivação para a questão da mulher, né? Para a participação da mulher na igreja, para a formação, as formações teológicas e para os ministérios e serviços. Nós temos ali os documentos que tratam sobre o laicato e que tratam especificamente sobre a questão da participação da mulher. Então, tem algumas frases muito marcantes, assim, por exemplo, vai dizer, cuidado para não masculinizar a mulher, ou seja, a nossa pertença, o nosso ser, né, a nossa sensibilidade, o nosso olhar, o nosso jeito, tudo isso faz com que a igreja se torne esse grande corpo, né, junto com homens e mulheres. Então, quando nós tratamos a questão da mulher na igreja, também é importante deixar bem marcado que é bem distante, bem longe, assim, quase inexistente, questão de competição. Né? A mulher não quer tomar o lugar, a mulher quer ocupar o lugar que é seu. Assim como Maria ocupou
o lugar que era dela na história da salvação, ela, o Concílio Vaticano II diz que ela é tipo, ela é modelo para a igreja. Então, toda a igreja deve se espelhar em Maria, naquilo que ela foi. E o Papa diz que a igreja não é o masculino, é a igreja, que ele gosta de pensar nisso, né? Que é a igreja. Então, portanto, um outro documento, né, o Dignitatis Mulieris, também tratou, ainda lá com São João Paulo II, tratou da dignidade da mulher, da presença, da pertença, da participação da mulher na igreja. Então, quando nós olhamos para Maria, para a sua presença, para a sua colaboração, para a sua contribuição, ela é modelo não só para a mulher, mas ela é modelo para toda a igreja. Então, nesse sentido, abarca, inicia, porque ela, em Atos 1, 14, diz que ela estava ali presente com a igreja nascente. Ela estava ali, após a ascensão de Jesus, ela estava com a comunidade. Então, a comunidade, que não era só uma comunidade de homens, mas era uma comunidade de homens e mulheres. Então, portanto, é preciso voltar também nesse olhar para a comunidade nascente. E isso que o Concílio Vaticano II faz. As conferências episcopais também, né, colocam para nós qual que é esse pilar de equilíbrio na nossa pertença, no nosso protagonismo, na nossa participação nos diversos ministérios e serviços da igreja. E o Papa Francisco tem perguntado, inclusive, né, dito, inclusive, que é preciso perguntar que presença tem a mulher na igreja. É uma participação, é uma presença que fica submetida, submissa, é alguém que consegue participar dos diversos conselhos, dos momentos de decisão, né? Qual que é a grande, como poderia dizer, a grande novidade, né, da igreja para esse protagonismo feminino? Célia chega num ponto muito bacana, né? A igreja, ela não afasta, assim, a presença de Maria, né? Mas Maria, ela sempre presente no meio, né? A mulher que acompanhou Jesus. Muito bacana nesse diálogo, que aonde estava o filho, a mãe estava junto, né? Até os pés da cruz. Você consegue perceber que Maria é aquela mulher do cuidado, né? Então, é muito forte você lembrar e falar que Maria é o corpo feminino da evangelização, né? Isso. Maria, ela traz essa luz, né? Ela nos aproxima de Jesus, quanto antes, assim. Para a gente chegar ao filho, é muito bom a gente lembrar da mãe. Então, é importante a gente trazer isso. O Jubimar, Célia, ele coloca para nós uma pergunta. Na Bíblia, Maria está presente nas bodas de Caná, com o sinal da antiga e da nova aliança. Como é a presença de Maria na instituição da Eucaristia? Eu acho que ele deve falar lá na Santa Ceia, lá no Lava-Pés. Isso. Então, a Bíblia não relata, né, a presença das mulheres. Ela relata ali para nós Maria nas bodas de Caná, porém é preciso fazer uma leitura do Evangelho joanino com toda a narrativa que o texto contém, né? Vamos dizer assim. E é muito bonita a compreensão, eu gosto pelo menos de falar a partir do Evangelho joanino, aquilo que Jesus inicia, né? É a nova criação. Então, Maria está presente naquele momento, é uma festa de casamento, e o que nós temos ali? Temos uma comunidade que ainda está presa nas leis. Temos ainda um grupo de pessoas que estão presas às suas tradições, não perceberam a presença de Jesus ainda no meio deles. E por isso, quando Maria diz, eles não têm mais vinho, eles não têm mais alegria, e Jesus diz, mulher, o que há entre nós? Porque a minha hora ainda não chegou, e a hora de Jesus no Evangelho de João é a hora da cruz, né? É a hora da paixão. Então, quando ele diz ali,
o que há entre nós, ou seja, eles sabem, eles conhecem tudo aquilo que o Pai deve revelar. E eles não aceitam a pessoa de Jesus. Então, Maria vai, né, a pedir para que coloquem a água nas talhas, que representam toda a questão das tradições, das leis judaicas, enfim. E ali não é dentro, né, dos potes que Jesus faz o milagre, mas é no caminho. Então, isso é muito bonito também, ou seja, Jesus não vai interferir naquilo que eles acreditam, mas vai promover essa transformação na vida daqueles que aceitam caminhar com Jesus, né? Nesse discipulado, nesse segmento, fazendo parte do grupo, do movimento de Jesus. E aí que Maria diz, fazei tudo o que ele vos disser, né? Encha as águas, porque as talhas de água, porque ali Jesus vai atender ao pedido da mãe, para que aquela comunidade possa, aqueles que abrirem sua mente, o seu coração, para compreender e reconhecer na pessoa de Jesus quem ele é, o Messias, o enviado, que possa abraçar esse segmento. Então, é muito forte essa questão, né? Porque nós estamos falando das bodas de Caná. Caná significa adquirir, então Jesus quer adquirir para si um povo novo, um povo que possa, de fato, fazer parte desse grupo, desse movimento, né? Desse povo novo, que agora faz parte do segmento de Jesus. Então, o que nós temos, né? Temos para a teologia a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério da Igreja. A Sagrada Escritura... Oi? A trilogia. Isso. A Sagrada Escritura não narra, né, essa presença de Maria ali na Santa Ceia, mas já narra aqui, né? Nessa presença, nessa festa, e já diz que é uma grande festa caminhar com Jesus. Já diz aqui que vai ser a festa onde todos aqueles e todos aqueles que queiram, de fato, abraçar essa mudança de vida, né, farão também da sua vida, da sua sociedade, do seu povo, um povo novo. Então, eu penso que, a partir das bodas, né, o fazei tudo o que ele vos disser, muitas vezes nós não compreendemos a palavra de Jesus, né? Nós, muitas vezes, abraçamos um Jesus, nós falamos que amamos Jesus, mas não conhecemos ou seguimos ou colocamos em prática a sua palavra. Então, isso vem de encontro àquilo que Maria tem a nos dizer, né? Do fazei tudo o que ele vos disser. O que ele disse, né? E os evangelhos e toda a compreensão, né, dos textos bíblicos estão aí para nos ajudar, para que a gente possa realmente fazer acontecer o projeto de Jesus, né, o plano de Jesus nos dias de hoje. Mas, assim, o que nós percebemos? Há uma grande distância, né, entre o que é, de fato, o sonho de Deus com a realidade. Não podemos só olhar coisas ruins, não é isso, mas sabemos que ainda há muito para ser feito, né? Sobretudo na compreensão daquilo que precisa ser feito ainda. Célia, o Bruno, ele fez uma pergunta para nós também. Só primeiramente, todos me ouvem agora? Está melhor o áudio? Visivelmente, as mulheres, está aí na nossa tela, são a maioria da igreja, né? Célia, em sua visão, quais aspectos e modelos de igreja se tornam barreiras para o crescimento e o fortalecimento desse protagonismo feminino na igreja do Brasil? O Papa Francisco nos diz assim que há um problema, né, atualmente na igreja, que é o clericalismo. Então, o problema não é ser clérigo, o problema é o clericalismo, que está na mentalidade dos clérigos e na mentalidade de alguns, né, e também de algumas leigos e leigas.
religiosos. Então, o que é o clericalismo? Quando fixamos tudo aquilo que diz respeito à igreja na pessoa do padre. O Concílio Vaticano II nos diz que a igreja ela é toda ministerial. Então, a partir do batismo, todos nós somos responsáveis, somos colaboradores, cooperadores, todos nós temos a nossa missão, a nossa vocação. Então, temos diferentes vocações na igreja, né? No ano do laicato, tivemos a oportunidade de aprofundar bem essa dimensão. E dar a importância às diversas vocações, cada uma com os seus serviços. Então, na minha visão, o que falta e o que impede é essa falta de consciência, de claridade do que é cada uma vocação. Como cada vocação vai atuar na igreja e na sociedade, porque nós somos sociáveis, né? Nós vivemos as questões temporais também. Cada um vive a dimensão temporal de uma maneira. Nós, leigos, leigas, vivemos muito mais intensamente as questões temporais. Estamos na família, no trabalho, nos diversos movimentos, organismos da sociedade, partidos políticos, sindicatos, enfim. Nós vivemos de uma maneira talvez mais intensa. Então, falta, na minha visão, e o que a gente tem trabalhado bastante nessa direção, é essa tomada de consciência, mas a partir do laicato. Agora, a partir da formação dos seminários, essa é uma outra questão que não nos cabe, mas podemos colocar, sim, na mesa como debate, né? Como proposta, como parte de igreja que nós somos, né? No que depende de nós, nós fazemos o nosso trabalho, o nosso protagonismo. O Marcos Moraes também ele deixa para nós um questionamento muito bacana, muito plausível no momento desse. 50% da população são mulheres, né? E os outros 50% só estão neste mundo porque vieram das mulheres. É muito bacana e é um momento para a gente refletir sobre a importância que a mulher tem para nós na sociedade e não damos tanto valor. Célia, só voltando naquela pergunta do Edivaldo, ele pede para te perguntar novamente. O que Maria falaria hoje em tempos de tanta angústia e incerteza para nós nesse tempo que a gente está vivendo? Eu repito, né? Eu penso que aquilo que ela disse, tanto na resposta, né? Eis-me aqui, ela diria para nós, se apresente, né? Deixe Deus agir na sua vida, deixe Deus também, né, te colocar diante das situações do cotidiano e caminhe. Outra coisa que Maria diria, olha, vocês que acumulam, vocês que não partilham, Deus não se alegra com isso. Deus se alegra com a partilha. Deus se alegra com a distribuição de bens, de riquezas, que não haja acúmulos, que não haja ricos e não haja pobres, mas que os bens da terra sejam partilhados, que os bens produzidos possam abarcar, possam, de fato, alimentar, dar casa, terra, dar trabalho, né? Como o Papa Francisco diz, né? Os 3 T's que ele disse lá para os movimentos sociais. E acredito que Maria diria, olha, aprenda com Jesus, ele caminhou com o povo, ele caminhou no meio do povo, ele teve misericórdia, ele levanta o caído, ele chama, vem caminhar comigo. Então, assim, eu acho que Maria tem muitas coisas para nos dizer nesse tempo, e, sobretudo, dizer que ela não está distante, né, mas que ela caminha conosco. E essa presença dela no meio de nós, hoje, é uma força ativa, porque ela recebeu essa força, essa energia do alto, essa força do Espírito Santo, e com isso ela pôde agir de maneira profética, de maneira ativa, de maneira missionária, seguidora. Então, isso tudo é o que nos, hoje também, e ao longo, né, da nossa caminhada, da nossa vida, é o que nos dá essa força. Né? Ela nos traz o Filho presente para o meio de nós. Ele é aquele que, de fato, vai realizar as maravilhas. Né? Célia, nós temos mais uma pergunta, é a pergunta da Leci. Leci é presidente do Regional Leste 2, Minas Gerais e Espírito Santo. Uhum.
ela traz aqui para nós uma pergunta, que no Magnífica vemos vários gritos de Maria. E hoje, quais seriam os gritos que Maria falaria para todas as mulheres? Obrigada, Alessi, pela pergunta. É muito importante, é uma pergunta assim, que realmente é um clamor, né, de tantas mulheres hoje. Eu vejo, sobretudo, na questão da violência doméstica, na questão da própria submissão, muitas vezes cega, seja no mundo do trabalho, seja nas próprias comunidades. É uma submissão que muitas vezes gera uma servidão, e uma servidão que não gera vida, e uma servidão que leva a uma depressão, a um isolamento forçado, muitas vezes. Olhamos também para a questão dos idosos, né? Muitas mulheres sozinhas, abandonadas, sofrendo também, muitas vezes, da própria violência, da discriminação. Enfim, são tantos gritos, né, da diferença de salários, que é um caso público, sem falar da questão de raças, né? Se nós olharmos hoje a mulher negra, o quanto ela sofre de preconceito do trabalho, preconceito por ser negra, a própria questão indígena, enfim, de todas as questões culturais. Então, hoje, nós temos muitos gritos, nós temos muito a falar de Maria nessa realidade, sobretudo onde o protagonismo da mulher procura ser calado, né? Sobretudo nesse momento onde nós vivemos num país com uma presidência, né? Um governo que não tem o mínimo de educação no tratamento com as pessoas, um tratamento agressivo, né? E, sobretudo, no campo da educação, no campo cultural, enfim, tudo isso é uma grande agressão que só vai crescendo a cada dia. Com certeza, a Maria tem muitas coisas para nos dizer. Assim. Aproveitando nesse elo que a gente vem conversando, Célia, a gente percebe, a gente acompanha. A Pastoral da Juventude do Brasil, ela lançou, ano retrasado, uma campanha. E a campanha de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher. E essa campanha, para nós percebermos, a Pastoral da Juventude ela sempre trabalha com eixos transversais e desta vez escolheu a campanha de enfrentamento aos ciclos de violência contra as mulheres. Todas as campanhas elas ganharam repercussão muito grande no Brasil, né, e até no exterior. Essa campanha, por estar ligado às mulheres, nós percebemos que essa campanha ela não chegou como um baque maior, ela não foi abraçada maior. Até mesmo por nós, lideranças da igreja mesmo, nós leigos, que estamos na militância, estamos nos espaços da igreja, não abraçamos como deveríamos abraçar esta campanha, com todos os direitos, de todas as formas de violência que a mulher sofre, da verbal à obstétrica, né, que é pouco falada. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, como que nós, cristãos leigos e leigas, né, da sociedade aqui, da igreja e da sociedade, podemos ajudar, né, aos jovens da Pastoral da Juventude a abraçar essa campanha que é tão grande, que é as mulheres. Tantas mulheres nossas leigas sofrem violência dentro das próprias igrejas e a gente não percebe. Então, Leonardo, esse é um tema muito importante. Esse é um tema assim que é urgente. A meu ver, o que acontece? Nós viemos de uma cultura, né, do patriarcado, e nós muitas vezes não temos a consciência da submissão que nós temos, que nós vivenciamos, que nós aceitamos. Nós mesmos, as mulheres. E os homens também não. Até que esse tema seja colocado, seja discutido, seja debatido, seja mostrado quais são as grandes problemáticas que estão por trás de tudo isso, pontuando, inclusive, a própria liberdade, as próprias opções da mulher, e com isso não quer dizer, não necessariamente, né, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, mas no diálogo, na convivência fraterna, mas não na imposição, não de uma maneira que só um lado possa dar a definição, dar o encaminhamento. Então, eu vejo que assim é um assunto que precisa sempre estar em pauta.
sobretudo na educação, na formação das crianças, dos adolescentes. É um assunto que precisa ser colocado. Sabe aquela máxima que se diz, né? Quanto mais você fala sobre uma coisa, mais ela se torna verdade, né? E para isso ela não precisa ser mentira, ela é uma verdade que precisa ser sempre dita para que ela seja realmente considerada uma verdade, né? Então, no campo das violências, né, contra as mulheres, é um assunto que precisa estar na pauta praticamente diariamente, desde a formação, nos pequenos grupos, nas catequeses, enfim, em todos os espaços, os grupos de mulheres nos bairros, né, assim, existem iniciativas fantásticas de grupos de mulheres que se reúnem autonomamente, não necessariamente ligadas a uma comunidade, mas estão ali refletindo toda a dimensão do ser mulher, as questões femininas, de relacionamentos, das relações sociais, culturais, de pertença, do bairro, enfim, é um assunto que não dá para dizer assim, então tá, a partir de hoje todos vamos abraçar, porque é algo que é um processo que precisa sempre voltar. Né? Óbvio que é uma campanha é um período, mas é uma campanha que precisa ser mais divulgada, mais trabalhada, mais abraçada, por quê? Porque é uma mudança cultural, estamos falando de mudança, é uma cultura milenar, né? Nós já avançamos em muitos aspectos, mas pouco ainda para a grande necessidade que se tem do protagonismo, né? da presença feminina, tanto na igreja como na sociedade. Dentro desse aspecto ainda, né, nós temos nessas discussões que, graças a Deus, a gente percebe que tivemos um avanço, né, da última ampliada que trouxe esse tema para ser trabalhado todos os dias. E desse tema para agora, a ampliada de juventude, ele trouxe um grande avanço, que é os homens trabalhar o tema das mulheres, né? As masculinidades. Porque não adianta a campanha ser só das mulheres. Nós, homens, também não percebemos, mas nós fazemos violência a cada momento com todas as mulheres, né? E acho que a cada violência que nós fazemos com as mulheres, a gente também faz com Maria, porque Maria é mulher. Maria foi mulher e foi protagonista. Então, toda vez que lembrarmos que fazermos alguma violência a uma mulher, lembrar que a gente está violentando também Maria, né? A mãe de Jesus, porque ela foi mulher protagonista. Isso, ela é modelo. Então, aquilo que me faz muita impressão, gosto muito de uma reflexão, dizer como era Maria, era vista a relação com Maria antes do Concílio Vaticano II e depois do Concílio Vaticano II. E aí eu vou fazer uma revelação aqui, talvez poucos saibam disso, né? Mas ali na minha infância, a minha aproximação com a imagem de Maria era por meio de uma fita, tinha várias flores, a imagem ficava bem distante. E nós não nos aproximávamos, né, daquela imagem. E aí, depois de um certo tempo, aquela imagem, né, de Maria passa a ficar em cima de uma mesa, depois bem próxima de nós, e muito tempo depois, refletindo o que significou isso, né? Esse distanciamento daquela que era, então, considerada uma deusa, alguém tão distante que nós jamais poderíamos nos aproximar dela e tal. Então, a igreja mostra para nós, pelo Concílio Vaticano II, que ela caminha com a igreja, ela é mãe da igreja. E por isso ela nos ensina, ela é educadora, né? A Conferência de Aparecida diz que todos nós precisamos estar na escola de Maria. Então, isso que você coloca, né, tem uma dimensão, inclusive, no magistério da igreja, né, de olhar para ela e daquilo que se faz para a mulher, se faz para ela. Porque o que é que nós aprendemos na escola de Maria? Foi a violência? Foi as diferenças? Foi a falta das destruições das conquistas? A falta de dignidade, de cuidado, da atenção, da pertença, a participação no corpo da igreja, né, como eclésia como um todo, como nos seus ministérios e serviços, enfim, é isso que nós aprendemos na Escola de Maria. Então, está aí uma grande provocação, né, que vinda do próprio magistério da igreja para nós, né, em relação
a como nós nos colocamos. Agora, tudo isso é uma grande busca, né? Uma grande conquista. Eu queria deixar, assim, alguns passos, né? Algumas pistas concretas também daquilo que nós podemos começar a aplicar no nosso dia a dia. Célia, só antes de entrar nessas pistas, né? Muito bacana aqui, ó, o Bruno, ele faz uma provocação muito interessante. Muito interessante este tema. Perceber o protagonismo de Maria nos leva a entender que ela foi silenciosa e não silenciada. Isso. Ela guardou no coração por contemplação e não por falta de coragem. Isso. É importante. Comissão de comunicação pegar esse tema, vamos fazer um banner, né? E já vamos colocar no Facebook. A Delfina Kátia também deixou uma mensagem aqui para nós. Célia, concretamente, qual é o papel da mulher na igreja diante de tantas contradições internas e políticas, visto que a vida no sentido de existência da mulher passa por políticas públicas e a igreja instituição, ou uma boa parte dela, não quer pautar este tema? Então, o papel da mulher na igreja é um papel de participação, de pertencimento. Agora, nem eu, nem você, Catita, um beijo para você, minha querida, é um caminho de participação. Eu costumo dizer, nós só conquistaremos a nossa participação participando dentro, né? Não dá para dizer, ou fazer um questionamento fora dela. Então, precisa ter esse sentimento de pertença. E isso, veja que são passos pequenos, às vezes passos mais largos, né? O próprio Papa Francisco tem atuado concretamente em algumas frentes, colocando algumas mulheres em algumas funções nunca antes colocadas, tem sempre realçado, mas também é olhar para as nossas dioceses, para os nossos grupos, para os nossos movimentos, enfim, comunidades, organismos, e nos perguntarmos, a mulher tem voz? De fato, a mulher consegue participar dos momentos de decisão? Aí é que está a grande questão, né? Não é cargo ou função, mas é respeito, é dignidade, respeito às opiniões, ao modo de olhar o mundo, e tudo isso, então, constrói, sim, um grande corpo. Obviamente que falta a presença da mulher no meio político, justamente para buscar políticas públicas mais concretas, toda essa questão que nós já colocamos, né, da problemática da mulher, seja da saúde, da cultura, do trabalho, tudo isso, obviamente, né, fere a dignidade da mulher. E nós sabemos que as grandes decisões são tomadas ali, naqueles corpos ali onde existem, onde atualmente a maioria são de homens, seja na igreja, seja no meio político. Né? Então, a gente, só para não esquecermos também, a presença de Maria, que a gente traz na religiosidade popular. Nos diversos cantos do nosso Brasil, temos a presença de Maria, de diversas formas de cultuá-la, de trazer essa Maria, né? A Maria da Penha, lá do Espírito Santo, a Maria da Piedade, ela traz seus vários títulos, e esses títulos, nos diversos estados brasileiros, é muito bacana, né? Se formos olhar, assim, no Brasil, acho que 90% dos estados brasileiros, a padroeira dos estados é Nossa Senhora. Então, para vermos como é importante percebermos que Maria, mulher, ainda é o centro das atenções, mas nos espaços que nós vivemos no dia a dia, não damos tanta atenção a essa mulher importante, né? Porque... E a Maria está... Pode. Porque Maria, ela não está... A Maria está presente nos altares, presente nas paróquias, nas dioceses, nos regionais, na CNBB. Mas na hora da gente estar em prática com essas Marias e mulheres nos nossos dias a dias, nas nossas comunidades, nós não damos valor a elas. Que nós possamos, né, aprender com Nossa Senhora e trazer ela para o nosso dia a dia,
respeitando as Marias e mulheres, as Marielles na nossa sociedade? Talvez se nós chamássemos de madroeiras, talvez a identificação fosse muito mais forte, né? De Maria, mãe, madroeira. Mas diante de tudo que nós temos aí como história, né? Cultural, enfim, com seus vários fundamentos, chamamos de padroeira, né? Então, quem sabe um dia ainda consigamos chamá-la de madroeira, aquela que está presente, que é Maria, está presente nos todos os cantos do mundo, né? Com seus vários nomes, seus vários rostos, expressões, sempre se identificando com as dores, com as causas, né? De cada lugar do sofrimento, sobretudo aqui na América Latina, com Nossa Senhora de Guadalupe, tão linda, né? Falar de Nossa Senhora de Guadalupe e Aparecida, que não, né, o achado da imagem, enfim, tantas questões de identificação com o sofrimento do povo, com as dores do povo, e aí retomando mais uma vez, é Maria aos pés da cruz. Infelizmente, hoje, a nossa solidariedade com tantas famílias perdendo seus entes queridos, né, que Maria, então, aos pés da cruz também possa ser esse acalento, né, nos lares, enfim, por todas as realidades sofridas e sofredoras, né, de tantas famílias por conta dessa crise que nós estamos passando. Célia, como você dizia, né, tinha te cortado, a questão das pistas de ação. Como trabalharmos essa questão de Mariologia e a presença da mulher na igreja, né? Então, vamos olhar... Então, sim, tem algumas pistas, assim, que eu acho que são importantes, né? Primeiro, uma especial atenção na educação das crianças, adolescentes e jovens, né? Para que eles cresçam com uma mentalidade diferenciada. E quem vai fazer isso? Somos nós que temos que fazer com os nossos filhos, com os alunos, enfim, com netos, aqueles que estão sob o nosso cuidado, né? Para quê? Para que eles, com essa mentalidade, né, na busca de espaços mais inclusivos da participação da mulher na igreja e na sociedade. Então, a partir dos pequenos grupos, da catequese, dos encontros bíblicos, de terços, enfim, como é que se faz essa reflexão? Um outro ponto, né? Então, aproveitar os diversos espaços de grupos, onde, inclusive, a maioria são mulheres, para aprofundar essa temática, que nós, muitas vezes, temos medo de tocar nesse assunto, né? Mas fazer essa pergunta, qual é o papel? Qual é o nosso papel? Aonde é que nós conseguimos participar? Aonde é que nós conseguimos ajudar, né, na tomada de decisões? Como é que se faz essa maturidade da nossa fé desligada também de um clericalismo? Que o clericalismo é uma doença, né? E os fundamentalismos também. Esses dois, eles cegam e prestam uma servidão que não gera vida. Ou seja, tudo aquilo que gera morte precisa tirar do nosso meio, né? E outro ponto é favorecer espaços para uma educação libertadora dessas mulheres, de tantos modelos impostos, que um dia calaram a sua voz, nunca mais tiveram oportunidade ou coragem, né, de dizer quantas mulheres sofreram violência na adolescência e não tem coragem de falar. E levam esses problemas, essas dores, esse sofrimento para o resto da vida. Então, criar espaços também onde as mulheres possam compartilhar, né? E transformar tudo isso em alegria, né, de viver, substituindo quase um pesadelo inacabável. Então, não, né? Nós queremos viver nessa alegria, na liberdade, como filhos e filhas de Deus, porque Paulo disse na carta aos Gálatas que não há grego, escravo, né? Onde todos possam realmente ser reconhecidos como filhos e filhas amadas e amados de Deus. A Vilma, né? A Vilma é presidente da Arquidiocese de Belo Horizonte. Ela também fala aqui para nós que mulher corresponsável no caminhar da igreja, Maria corresponsável, com voz ativa e impulsionadora dos nossos tempos. Maria dos nossos tempos. Mulher como aquela que não dá a mão, aquela que dá a mão, que dá as mãos para ajudar.
Só um minutinho, porque muitas perguntas. Que dá o rosto humano da igreja, que mostra a sensibilidade na vida do povo de Deus, mostrando um novo jeito de ser igreja, com muito amor e com muita paz. Ali a Mara também traz para nós que Maria, como mãe, participa dos acontecimentos junto a seu filho Jesus. E como mulher, sempre ela comunga com ele, tornando uma discípula dele, né? Participando do mistério da salvação de toda a humanidade. Ela não está indiferente ao sofrimento dos homens e das mulheres sofridas e rejeitadas. Então, ainda na sua partilha, a Edi, ela partilha com você, Célia, que é para Deus te abençoar e te proteger nesta caminhada cristã de leiga. Obrigada, que bom. Lindos comentários, acho que é bem isso, né? Comungamos da mesma ideia, do mesmo pensamento, e é isso, né? Acreditando nessa força dessa mulher que realmente é tipo para nós, né? Modelo. Essa frase, para mim, ela é muito significativa porque é uma referência assim, para a nossa vida, né? Nós buscamos vivemos hoje num mundo aí de tantos relativismos, né? Tantas buscas, sobretudo os jovens que não conseguem se encontrar, não conseguem acreditar nesse Deus que é um Deus da vida, um Deus que gera justiça, que nos convida a gerar vida, justiça, a caridade, né? Então, que nós possamos realmente nos fortalecer nessa espiritualidade mariana, né? E o Papa Francisco diz isso, né? Que a igreja, né, vive esse impulso missionário. Então, olhar para Maria e perceber nela a ternura e a força revolucionária. Acho muito bonito esses dois aspectos que o Papa coloca, né? Da ternura e da força revolucionária. E é isso que Maria mostra, e acho que é isso também que nós, mulheres, quando nos colocamos assim, com a nossa força, acreditando realmente no que Deus confia em nós e na capacidade que Ele nos dá, nós também fazemos da nossa ternura e da nossa força revolucionária uma grande contribuição para uma nova sociedade, né? Para um mundo melhor, para aquilo que Jesus tanto desejou, né? Célia, em nome da comissão, né? Estamos chegando ao final, gente. É um tema que eu não queria terminar, eu queria estar com vocês aqui por mais tempo, ouvindo a Célia. Quem tiver oportunidade, tiver vontade de fazer perguntas, deixe aí para nós, nos nossos comentários, que nós vamos pedir a Célia para ir respondendo da medida da semana para vocês. Em nome de todo o Conselho Nacional do Laicato, especialmente da Comissão Nacional de Comunicação, Célia, nós queríamos agradecer imensamente do fundo do nosso coração este conhecimento dessa mulher que você é, tão forte, tão protagonista, a exemplo de Maria, e que você possa nos ajudar cada vez mais, estar presente em nosso movimento, nosso organismo, aqui, nos ajudando a entender um pouco mais sobre Maria, né? Essa presença dessa mulher firme, né? Essa mulher que foi silenciosa, como dizia nos comentários, mas ela não foi silenciada. Que você nunca possa ser silenciada em meio às comunidades que você participa e ajude as pessoas a entender um pouco mais sobre a presença da Maria, né? E muito obrigado também pela sua disponibilidade. Desculpa os incômodos, né? Durante a semana passada nós conversando. E que as madroeiras, né? As madroeiras de todo o Brasil possam te abençoar, te proteger e te guardar. Antes de terminar, gente, passando para vocês o nosso calendário de lives, nós temos no dia 8 de maio, né? Sexta-feira, uma live muito especial também. Com o tema A Importância das Escolas de Fé e Política em nosso Brasil. O nosso mediador será o Luiz Ferfollion, que é membro da Comissão Nacional de Fé e Política, e também nós teremos como convidado um dos diretores lá do Cefep em Brasília, que é o padre Antônio Aparecido Alves, muito conhecido por todos, e ele estará conosco na noite de sexta-feira, trazendo um pouco sobre as escolas de fé e política. Então não deixe de participar conosco, estaremos aqui às 8 horas da noite, trazendo esse tema muito bacana para vocês. Então nós vamos deixar agora a Célia nas suas considerações finais, para ela agradecer a vocês e também se ela quiser deixar alguma mensagem.
Bem, então eu quero agradecer mais uma vez o convite, né? Dizer que eu também participo do CNLB Guarulhos, e dizer também que nós temos um grupo de mulheres que chama Alegria do Evangelho. E então, nesse grupo de mulheres que já tiveram oportunidade de cursar também a teologia, nós refletimos vários aspectos. Então, ou seja, é uma maneira também de fazer um protagonismo feminino a partir dos aspectos da nossa fé. Então, eu gostaria de deixar esse propósito, né, que vocês se encorajem, montem seus pequenos grupos, sejam grupos virtuais, grupos presenciais, mas não perder essa oportunidade, que seja um impulso missionário, né, como diz o Papa Francisco na Alegria do Evangelho, que seja um impulso missionário dessa igreja em saída para fazer essa grande participação de homens e mulheres. Óbvio, né? Nós não queremos fazer o clube das mulheres, mas que possamos, sim, ter esses pequenos espaços nossos de reflexão, de identificação, né? E poder também fazer crescer o nosso sentimento de protagonistas. Então, minha gratidão a todas, a todos, mais uma vez, forte abraço, fiquem em casa e nos cuidemos uns dos outros. Tchau, Tchau, galera. Tchau. Tchau.